eu sou a Lu e hoje, gravando ainda de casa por causa do distanciamento social, nós vamos pintar morangos com nozes. Mas aquela palavrinha antes. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Aqui nós temos o risco, morangos com nozes. Nós vamos começar por esse moranguinho aqui. Este pano é Santa Margarida. É um pano bem lisinho, gostoso de pintar. Nós vamos começar fazendo estas sépalas, porque elas estão por trás do morango. E eu vou usar o verde abacate, o pântano e o erva doce. Estes tons aqui eu vou usar para todos os verdes. Aí vai variar a intensidade. Eu vou preencher com o verde abacate e eu tô usando um pincel 0. Pronto, preenchido. Agora, eu vou dar uma pinceladinha no verde pântano. Eu vou colocar aqui, ó, nessa área que tá juntinho com o morango e vou puxar um pouquinho pelo meio, na divisão das sépalas. Agora, eu lavo meu pincel, eu pego uma pinceladinha do erva doce e eu vou iluminar um ladinho. Eu não vou misturar muito, eu não vou fazer muito detalhe, eu só vou colocar mesmo essa luz, olha só, e vou deixar assim, porque quando eu deixo um pouquinho de excesso, secando o trabalho, essa tinta ela aparece. Se eu misturo muito, a tinta mais escura, ela absorve e a luz praticamente não aparece. Então, tá aí as nossas sépalas. Esse cabinho eu vou fazer com o verde pântano, eu já vou fazendo, já vou deixar pronto. Apoie sempre sua mão quando você estiver trabalhando com pincel 0 e procura deixar as cerdas dele assim bem de pé, não deixa assim, não encha muito de tinta. Olha, minha tinta tá aqui, ó, só na pontinha. Carregue a todo instante. Não precisa ficar muito fininho, então você pode até remendar se precisar. Agora que eu coloquei o verde pântano, eu posso pegar uma pinceladinha do verde abacate e passar assim em alguns lugares por cima, sem misturar muito também. Ele dá uma clareada e aparece como pontos de luz. Agora eu vou fazer o moranguinho. Eu vou trabalhar com o pincel número 6, aparadinho. Esse morango ainda não tá totalmente maduro, ele ainda tá pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o erva doce. Eu vou começar com o erva doce aqui, ó. Em cima. Dá uma limpada assim de pincel. Pronto. Eu vou passar pro amarelo limão. E o amarelo limão eu coloco aqui no tecido e puxo ele para cima do erva doce. Puxo ele um pouquinho para baixo também, mas você percebeu que eu não preenchi inteiro, porque agora eu vou entrar com o vermelho vivo. Você pode usar o vermelho que você tem, não tem que ser o vivo, pode ser qualquer um dos outros vermelhos. Eu
incorporo o vermelho ao amarelo, vai ficando um tom de laranja. Depois, eu vou fazer aqui, ó, eu vou puxar, só com o pincel sujo, um pouquinho desse vermelho aqui do ladinho. Aí, eu vou limpando o meu pincel, olha como vai ficando assim meio manchadinho, é isso que eu quero. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu trabalho com pincel bem de pezinho, eu passo bem em cima do risco. Aí, eu vou limpando. O amarelo limão, ele vai continuar aparecendo. Não é para cobrir. Assim como também não é para cobrir o erva doce. Pronta a base. Agora, eu vou pegar só um pouquinho, mas é muito pouquinho de berinjela. Você pode usar o vinho também. Eu vou tirar aqui, ó, no pratinho, o excesso da tinta. E eu vou colocar um pouquinho de sombra. Desse lado, foi o lado que ficou um pouquinho mais vermelho. Eu vou colocar a tinta, eu vou fazendo esse movimento, ó. Não vou misturar. Porque o morango, ele tem textura. Então, se a gente mistura, fica muito lisinho. Mais um pouquinho. Vou deixar aqui umas manchinhas. Se você colocar muito, vai ficar muito escuro. Bem na bordinha. Agora, eu vou pegar com pincel zero uma pinceladinha de berinjela e uma pinceladinha de vermelho. Eu vou misturar, vai formar um vinho. E com essa cor, eu vou fazer alguns pontinhos, sempre nessa direção. O morango tá de pé, os pontinhos também estão de pé. Não faça atravessado e não faça bolinha, porque não é bolinha. Isso daqui é a sementinha. Bem miudinhos. Pronto, e aqui nós temos o primeiro moranguinho. Eu vou fazer aqueles 2 moranguinhos que estão lá em cima da mesma forma. Depois você confere. Olha, terminei os 2. Agora, nós vamos fazer este aqui. Eu vou preencher com o erva doce essa parte que é o moranguinho. E agora, com um mínimo de verde abacate, eu vou fazer uma sombra desse lado de fora. E os pontinhos também com verde abacate e com pincel zero. Prontinho. As sépalas também eu vou preencher com verde abacate. Vou trocar de pincel, pegar um pincel número 2, um pouquinho do verde pântano e eu começo aqui. Vou fazer uma ligeira sombra nessa parte que tá ali grudada no cabinho, puxando. Aí depois eu vou dar um espaço e vou colocar uma outra sombra aqui. E eu vou fazer assim, ó, eu puxo para os 2 lados. Eu coloco uns pontinhos de tinta e vou espalhando, para não correr o risco de colocar muita tinta. Agora, com o erva doce, eu vou iluminar aqui, ó. Também com pontinhos. No meio, um pouquinho maior. Para os lados, eu venho fazendo tipo meia lua, porque aqui é redondo, então essa luz também vai ficar redonda. Um pouquinho mais no centro e vai sumindo com essa tinta para os lados. Você viu que aqui a gente tem clarinho embaixo, então esse acabamento aqui vai ficar por conta
dos verdes mesmo. Então, o que eu vou fazer? Pincel sujo de verde abacate, eu pego um pouquinho do pântano e eu vou fazer um acabamento aqui. Não faça aquele contorno pesado, é só mesmo para mostrar o finalzinho da sépala. É um recurso que a gente tem. Posso até descer aqui, ó, essa linha, porque isso daqui é isso aqui. Ele vai se abrir depois, então não é uma peça só, ele é dividido. E posso até iluminar um pouquinho mais com o pincel zero. Somente nessa área verde, não coloque clarinho aqui na ponta. Temos um moranguinho nascendo. Você não deve chegar com essa luz aqui, ó. Eu vou colocar de novo o pântano, porque eu cheguei muito perto ali. E a luz e a sombra, elas nunca vão estar juntas no mesmo lugar. Assim ficou melhor. Eu vou terminar os cabinhos e já voltamos. Você percebeu que eu fiz o meu risco aqui errado, ó. Não era para ter passado aqui. Esse daqui era o do morango, mas puxei uma pontinha aqui e vamos deixar assim mesmo. Agora, nós vamos para a flor. E eu vou colocar branco na flor inteira, menos no miolo. Não se preocupe que o risco, ele vai aparecer. Agora que eu preenchi, eu já vou colocar o amarelo limão aqui, ó, no miolinho. Você percebeu que essa flor, ela não tá em close, ela tá de perfil. Então, nós temos uma pétala aqui que tá achatadinha. Então, coloquei o amarelinho. Eu vou usar um pouquinho, nem lavei meu pincel do amarelo, tá? Peguei um pouquinho do verde pântano. Então, você pode fazer a mistura. Verde pântano e amarelo limão. Com essa mistura, você vai fazer aqui, ó, a sombra da flor. Nós precisamos separar as pétalas. Então, primeiro, essa pétala maior, ela tá na frente dessa aqui. Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra ali. Segundo, esta pétala aqui tá por cima desta. Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui para separar. A próxima, esta está por cima daquela. Então, aqui também vai um pouquinho de sombra. Olha como já vai definindo a florzinha. E por último, esta, que eu coloquei também por cima. Então, enfim, esta aqui ficou com sombra dos dois lados, porque ela tá por baixo desta e tá por baixo desta. Nessa pétala aqui, eu vou colocar um pouquinho de sombra nessa parte de fora, porque todo o restante dela tá por cima. Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou fazer aqui na base da florzinha uma sombra muito pequena. Prontinho. A gente pode fazer dobrinhas nessa flor, fica muito bonito e fica delicadinho. Então, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano misturado com amarelo limão, e eu vou usar essa parte aqui para fazer uma dobrinha. Então, o que que eu faço? Um pouquinho de sombra, deixando um espaço aqui branquinho. Quero fazer uma dobrinha aqui também. Dobrinhas a gente faz sempre onde tá faltando um pedaço. Nunca aqui, ó, no gordo. Sempre onde tá faltando. Então, eu vou fazer aqui, ó. Lavei meu pincel porque eu tenho que esfumaçar isso um pouquinho.
Pronto, temos duas dobrinhas. Agora eu vou voltar com o branco, só um pouquinho. E eu vou realçar, ainda com o pincel 2, essa parte que ficou por cima. Porque afinal, essa florzinha, ela é branca. Você viu que eu tô trabalhando só com a pontinha do pincel? Com tinta só em um lado. Essa parte aqui ficou inteira por cima, então também eu vou realçar com branco. Esse branco não posso colocar nessa posição, eu tenho que virar o meu pincel e colocar sempre a tinta para fora, para frente. A dobrinha eu vou trabalhar com o pincel 0. Eu vou deixar um pouquinho mais branquinho. Aqui eu tenho outra dobrinha. Mais branquinho, mais branquinho. Mais branquinho. Mais branquinho. Aqui também um pouquinho, aqui também um pouquinho. Depois que secar, provavelmente com o pincel 2, eu vou colocar um pouquinho mais de branco aqui. Com um pontinho de verde pântano, eu vou fazer aqui, ó, um risquinho que vai representar a divisão da pétala, porque aqui embaixo ela não fecha inteiro, fica um buraquinho. Aproveitando esse pincel sujinho, vou fazer aqui, ó, um batidinho no contorninho do miolo. Vou retocar o branquinho aqui, em volta desse escurinho. E ainda com o branco na borda, mas em cima do amarelo. Eu vou fazer uma série de pontinhos aqui. Não cobrir todo o amarelo. Prontinha a flor. Agora, nós vamos fazer as folhas maiores. Para fazer essa folha, primeiro eu vou preencher totalmente com o verde abacate. Preenchido. Agora, com o verde pântano, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, toda essa volta aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. E eu vou usar o verde pântano para fazer essa sombra. Sempre de pouquinho. Comece assim, ó, nessas áreas mais fundinhas. Aí vai limpando o pincel para fora. Agora, eu vou colocar esta por cima dessas outras, elas são grudadas, tá? A folha do morango, ela fica grudada, são 3 folhinhas em uma só. E eu vou colocar uma sombra aqui, pra gente separar essa daquela. E vou colocar uma sombra aqui. Agora, preste atenção. Eu vou colocar uma linha no centro e eu vou fazer risquinhos nesse sentido. Com esse pincel mesmo. Não use muita tinta verde pântano, porque senão vai ficar muito escura a sua folha. Agora, eu vou colocar a tinta desse lado. Você pode usar cada pontinha dessa para fazer um risquinho. Pronto. Eu vou fazer isso nas outras duas também. Pronto, já fiz. Risquei aqui para fora, aqui para dentro. Risquei daqui para fora e daqui para dentro. Você percebeu que eu não cheguei até o final, nem aqui
e nem aqui. Porque agora nós vamos iluminar com o pincel número 2 e com o erva doce. Primeiro, eu vou colocar a tinta aqui, ó, nesse lado. Cada banda da folhinha tem, assim como uma sombra, uma luz. Aqui a sombra foi para lá, então a luz vem de lá para cá. Eu vou colocar ali e vou puxar para dentro. Vai ficar assim bem riscadinho. Aqui só um pouquinho, porque nós temos uma área de sombra. Puxei luz de lá para cá. Agora eu puxo luz daqui para cá. Só mais um pouquinho aqui e acabou. Quero fazer esta maior. Primeiro, eu vou começar aqui, ó. Vou colocar uma luz. Aqui eu tenho outro espaço, então eu coloco outra luz que não vai chegar até embaixo. Aqui eu tenho outro espaço. Outro espaço. Não passe essa luz em cima da sombra, passe só em cima do verde abacate. Esse lado foi, agora esse lado aqui. Você viu que aqui, ó, eu vou colocar a luz daqui para lá. Só que quando chega aqui, a gente tem uma situação, porque aqui ficou área de luz, aqui área de sombra, então o que eu faço? Pego o pincel 0 com erva doce e eu vou fazer aqui um contorninho. E eu não vou colocar luz puxando, vou colocar luz de lá para cá, do mesmo jeito. Olha como ficou a folhinha. Nesse instante, se você quiser, você pode acertar as pontinhas, caso tenha ficado tortinho ou sem preencher completamente. Agora nós vamos pintar a noz fechada. Primeiro, eu vou preencher totalmente com o amarelo pele. Olha como o risco todo apareceu. Agora eu vou usar o jatobá com o mesmo pincel e vou fazer um pouquinho de sombra aqui nessa parte onde ela tá atrás da outra noz e do morango. Não precisa misturar muito, porque ela é toda cheia de relevos. Todo lugar que tiver um risco, eu vou fazer uma mancha com o jatobá. Ó, manchinhas. Eu tô usando o pincel número 6 mesmo. Eu tenho algumas manchas assim, tortinhas. Aqui eu ainda consigo ver os riscos, embora já tenha colocado o jatobá. Então, vou trocar de pincel, pego o número 2, agora eu pego o sépia e só com uma pontinha de tinta no pincel, eu vou fazendo o acabamento. Esse acabamento, ele vai sempre em cima do jatobá. Coloque pouquinha tinta e vai fazendo manchinhas. Aqui eu vou fazer a mancha com uma linha do lado de lá. Um pouquinho aqui. Uma manchinha aqui. Aqui eu vou fazer uma sombra. Já vou aproveitar que eu tô com o pincel sujo de sépia, eu vou deixar mais escuro. Mas assim, ó, coloco o sépia e limpo o pincel desse jeito, sujinho. Não vou esfumaçar nem misturar nada. Aqui, umas linhas bem finas. Agora, pro lado de cá. Vou deixar aqui um pouquinho mais grosso. Um pouquinho de sombra. Manchinha. Aqui, vou fazer uma série de pinceladas
e vou esfumaçar pro lado de cá. Porque, enfim, a casca tá nessa posição e nessa posição. Porque aqui é onde abre a noz. E aqui a gente tem uma casca e aqui a gente tem a outra. Aqui mais um pouquinho. Aqui um pouquinho. E agora eu vou iluminar isso daqui ainda com o branco. E o branco vai fazer a mesma coisa que o sépia. Você vai pegar um pouquinho, vai colocar ali e vem limpando o seu pincel. Sempre aqui, ó, nessa posição. Já aqui mais clarinho. E pra cá, a outra casca nessa posição. Você vai colocando a tinta. Essa tinta ainda vai ser absorvida pela tinta que tem embaixo. Ela vai sumir um pouco. Aqui, a gente tem um claro do lado contrário. Uma luz aqui, ó, desse lado. Não faça linha reta. Do lado de cá, a mesma coisa. Acho que ainda posso escurecer um pouquinho mais aqui. Você viu que ficou tudo manchadinho. É assim mesmo. E agora nós vamos fazer essa casca, que eu vou preencher também essa área aqui com o amarelo pele. Na verdade, já vou preencher esse pedaço aqui também, ó. Essa parte aqui toda é casca. Agora, antes de trabalhar essa parte aqui, eu vou colocar o sépia nesse espaço pequenininho aqui, ó. Eu vou preencher. Essa noz é aquela que parece um cérebro. Então, essa parte aqui é a parte que a gente come. Pronto, agora eu vou usar o jatobá. E com o jatobá eu vou fazer uma sombra aqui maior. Aqui eu tenho essa linha, então embaixo vai ficar mais escuro, toda a linha. Fica manchadinho. E aqui, ó, nessa bordinha, eu vou puxar pra fora. Você coloca um pouquinho da tinta e dá uma pincelada pra fora. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia, eu vou fazer uma sombra aqui maior. Manchadinha. Eu vou aqui, ó, e tem aquela linha, eu vou crescer um pouquinho. Lembrando que isso daqui não fica aqui, essa linha, ela existe, mas aqui, ó, você não pode deixar esfumaçadinho direitinho, sempre com manchinhas. Agora, a gente vem com o branco. Vou começar aqui, fazendo umas manchas. E agora, bem direitinho, tem uma linha de branco aqui, ó. Pedacinho aqui em cima ainda. Prontinho. E vamos preencher o restante da noz com o pele. Preenchido, eu já, sem lavar o pincel mesmo, eu já pego aqui, ó, o jatobá. E eu vou fazer uma sombra desse lado. E essa parte aqui, ela fica em cima do sépia. Então, ela tem que ter aquele contorno ali. Pronto. Aqui já vou deixar mais escurinho também. Agora, eu tenho umas linhas assim, meio aleatórias.
E eu vou colocando jatobá em cima do risco, em cima das linhas. Acho que nem segui direito aqui a linha, mas você também nem precisa seguir. E agora que vem o detalhe. A gente vai iluminar com o branco, fazendo essa parte. Uma parte fica a linha, a outra você faz sumir. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar o branco, deixando a linha. Aqui pra dentro eu vou fazer mancha. Aqui, contorno, branco e mancha. Não feche bolinha. E não deixe os espaços todos iguais. Assim, com o mesmo tamanho. Vou colocar um pouquinho mais do branco, porque, enfim, essa área aqui, ela é mais clara. Acho que agora já deu. Aqui embaixo, eu vou colocar um pouquinho de sépia. Peguei o sépia e o jatobá juntos no pincel. E eu vou fazer assim, não é retinho como esse, é meio tortinho. É irregular. Um contorno da casca. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Desse lado também, só que não com essa posição de pincel. Aqui tem que ser assim. Ela não tem fiapo, mas ela é toda irregular. Assim como aqui, ó, no meio da casca é irregular, aqui a borda também precisa ficar irregular. Prontinho, nossa noz. Já secou um pouquinho aqui, então eu vou iluminar de novo o branco. Eu vou sujar o meu pincel no amarelo ouro. Ó, só sujei. Eu vou colocar um pouquinho dessa sujeirinha em cima desse branco. Eu acho que vai chegar mais próximo. Agora eu vou iluminar um pouquinho mais de novo. Pronto, parece um cérebro, uma couve-flor, não sei. Mas estou satisfeita com a minha noz. Eu vou pintar essa florzinha da mesma forma que eu pintei a de cima, só que ela não tem folhinha dobrada aqui embaixo, então é bem mais simples. Já fiz a florzinha do mesmo jeito daquela. Agora nós vamos pintar esse morango aqui. E eu vou começar com amarelo ouro. Eu vou colocar aqui no lugar onde ele é um pouquinho mais claro, onde tá pegando a luz, o amarelo ouro. E agora eu vou completar com o vermelho vivo. E eu não vou acertando as bordinhas. Primeiro eu faço isso aqui, ó. Eu coloco o vermelho em seguida do amarelo e vou esfumaçando, porque eu quero que fique uma passagem de cor. Se eu demorar, essa tinta amarela de baixo, ela vai secar. Aí vai ficar aquela marca. E eu não quero isso. Então, primeiro eu faço essa passagem de cor, depois eu venho acertando as bordinhas. Agora que eu preenchi de amarelo, vou misturar uma pincelada de vermelho vivo e uma pincelada de berinjela. Como eu disse, você pode usar o vinho, você pode usar o sépia, você pode usar uva, até um verde pinheiro, por exemplo. Eu vou deixar essa área aqui bem mais escura. Porque esse morango tá fazendo sombra nele. O ladinho, ele não é liso, redondo. O morango tem textura, então a gente vai colocando o pincel
E aqui, olha, eu vou batendo o pincel, vou limpando o meu pincel pra dentro. Desse ladinho eu vou fazer um pouquinho de sombra também, subindo aqui. Assim, bem pouca. Agora eu vou aproveitar essa mesma tinta. Eu vou mudar de pincel. Esse morango é maior, então eu vou pegar o número 2 com um pouquinho de tinta e vou colocar aqueles pontinhos onde vão as sementes. Só que agora eu vou dar uma apertadinha com o pincel. Não vai ser só um pontinho. Olha, eu coloco o pincel e dou uma apertadinha. O meio fica sem tinta, porque eu apertei o pincel. Esse morango tá maduro, então ele tem bastante sementinhas. Veja que não são bolinhas. Essa área aqui nem precisa, porque eu já tenho aqui todo um manchadinho. Agora, antes mesmo de secar, eu vou usar o amarelo limão com o pincel 0 e eu vou colocando dentro destas manchinhas, eu vou colocando uma pinceladinha pequena de amarelo limão, mas deixa assim gordinho de tinta, porque senão quando secar vai sumir. O amarelo fica bem no centro. Aqui nesse canto eu não vou colocar tanto, é mais aqui na área de luz. Aqui só dou umas pinceladinhas assim, vai sumir um pouquinho e vai ficar bom. Agora eu vou fazer esse morango aqui da mesma forma. Eu vou deixar mais escuro esse lado e mais claro esse. Pronto, os dois morangos estão nesse ponto. Eu vou pegar uma pincelada, meu branco tá meio durinho, então eu peguei uma pinceladinha de tinta, uma gotinha de água, uma pinceladinha de água, só para deixar o branco mais molinho, acho que ficou até mole demais. Agora com esse branco meio aguadinho, eu vou fazer uma luz em volta de algumas dessas sementinhas. Eu vou colocar a luz assim, ó. É uma meia lua, mas não pode começar grosso e terminar grosso. Tem que, você coloca a tinta aqui, tem que ficar mais grossinho no meio. A gente também não coloca em todos. Você viu que eu tô colocando aqui onde tem o amarelo? Quer dizer, aqui é a parte mais clara, tá pegando luz. Aqui nessa parte mais escura você não põe. E aqui, só um pouquinho. Eu carreguei o meu pincel e fiz toda essa área. Eu não peguei tinta de novo. Ó, já tá bom. Cuidado para não colocar muito, porque se você coloca muito, fica parecendo uns olhinhos. Não é isso que a gente quer. Esse daqui, eu vou colocar essa luz desse outro lado. Carreguei o pincel uma vez. E aqui só um pouquinho. Essa área fica mais iluminada. Como a tinta de baixo tá úmida ainda, eu coloco esse branco meio aguadinho, aí vai ficar só um pouquinho. Não vai aparecer muito, porque ele vai sumir um pouquinho. Pronto. Morangos prontos. Agora nós vamos fazer as sépalas. Primeiro, essa aqui de trás. Eu vou preencher com o verde abacate. Você pode usar outro tom de verde. Se você não tem o abacate, pode ser o grama, que fica bem parecido. Pode ser o musgo. Eu preenchi. Aqui já tô enxergando
a linha divisória deles. Eu vou trocar de pincel. Vou usar o pincelzinho número 2 e pegando o verde pântano bem pouquinho, vou começar pela sombra da esquerda, que é onde essa sépola tá por baixo daquela. Esse morango tá por trás daquele. Bem pouquinho. Agora, eu vou partir aqui do centro. Eu tenho as linhas, esta sépola tá por cima de todas as outras. Então, esse lado vai ficar escuro e esse lado também vai ficar escuro. Aqui no centro eu tenho até uma linha. Então, eu vou fazer aqui com um pouquinho de escuro também. Agora, esta tá por cima daquela, a sombra vai por trás. Ó, a sombra vai nessa daqui. Aqui eu tenho duas, vou deixar essa por trás. Aqui eu tenho uma linha que divide essa desta. Vou deixar aquela dali por trás. Significa que eu esfumacei para trás. E agora, com erva doce, eu vou iluminar. Iluminar é fazer um contraste entre as cores. Eu tenho aqui o verde pântano fazendo a sombra e tenho o erva doce fazendo a luz e iluminando. Eu tô colocando a tinta, você viu que eu não tô fazendo reto, eu não tô alisando. E esse daqui tá por cima dos dois lados. Fazer uma dobrinha aqui na ponta. E um pouquinho de luz ali. Pronto. Eu já vou fazer aqui o pincel 0, um cabinho. Lavo meu pincel, ilumino com o verde abacate. Depois eu ilumino de novo com erva doce. Agora, vou repetir aqui a mesma coisa. Pronto, preenchido. Agora, vou colocando a sombra sempre por trás. Eu já pintei um raminho de morangos que eu gosto muito. É a aula 300. Se você quer dar uma olhadinha, é só você fazer a busca no Google, só na Lu, aula 300. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu comentário. Aqui eu tenho essa pétala que tem um risquinho no meio e aqui eu tenho outra com risquinho no meio. Então, eu vou fazer aqui e vou fazer aqui e eu vou deixar essa pétala por cima. Então, eu ponho um pouquinho de sombra nesta de cá. Aqui no meio mais escurinho. Naquele outro ramo de morangos, eu pintei um pouquinho diferente. Na verdade, cada vez que eu faço morango, eu faço diferente, porque tem várias formas de fazer. Agora, eu vou iluminar, colocando a tinta, o erva doce. Aqui, eu tenho que deixar bem iluminado para mostrar que ele tá por cima daquele. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de tinta. Saiu aqui uma dobrinha também. Vamos separando uma da outra. Agora, pro lado de cá. Não vou colocar muita luz ali para não confundir com uma florzinha. Nesse daqui eu posso colocar mais. Esse daqui tá por cima, então ele vai ficar clarinho inteiro. E aqui posso pôr um pouquinho também na ponta. Para
Para fazer o acabamento de um trabalho assim, você pode trabalhar com pincel zero. Ó, você faz detalhezinhos que às vezes com o pincel maior a gente não consegue. Pontinhas. Aqui também, ó, já vou fazer umas pontinhas, acentuando a dobrinha. Aquele meio contorno. Com o pincel zero você consegue deixar um pouquinho de excesso. Aqui que tá bem escuro, ó, posso deixar mais clarinho. Aqui só umas pinceladinhas assim, mas você viu que eu não coloquei na borda. E agora eu vou colocar um cabinho, vindo só até aqui. Ilumino com o verde abacate e ilumino segunda vez com o erva doce. Olha, o trabalho tá seco, então eu vou borrifar um pouco de água para umedecer o tecido, para ficar mais fácil fazer o fundo. Aqui ficou um pouco sequinho, então eu vou molhar um pouquinho mais. Aqui também. Lembre de molhar sempre uma área bem grande. Aí eu vou usar o amarelo limão. Tô usando um pincel número 6, mas ele não tá aparado. Então, olha, ele tem cerdas grandes. Com esse amarelo limão, eu vou fazer aqui, começando pelos cantinhos. Você viu que eu não tô colocando muito certinho. Eu tô deixando manchadinho mesmo. Vou subir aqui, seguindo essas linhas. Passo um pouquinho aqui, ó, pra fora. Não faço isso, nem isso. Mais um pouquinho do amarelo. Vou colocar aqui nesse cantinho. Crescendo pra fora. Vou colocar nesse cantinho também. Eu não vou fazer mesa, eu vou deixar ele solto. Perceba que o amarelo fez quase um círculo, só aqui que deu uma entradinha. Bom, feito isso, eu vou pegar agora o azul Caribe, um pouquinho só. E o azul Caribe eu vou colocar aqui nesse cantinho, também fazendo manchinhas. Aqui nesse cantinho. Não vou fazer esse movimento, vai só aqui, ó. Um pouquinho mais largo na base, vai subindo, vai diminuindo. Vou colocar muito pouquinho, mas vou pôr um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui também, bem no cantinho. 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 Aqui um pouquinho mais. Pode chegar até o morango. Agora eu peguei aquele pincelzinho 6 que eu tava usando aparado. E eu vou usar uma pinceladinha de sépia, pouquinho, que vai ficar bem no cantinho. Não chega a cobrir o azul, mas ele vai dar uma diferença para o trabalho. É só para deixar a entranha mais escurinha. Esse sépia você vai deixando assim manchadinho, para ele sumir dentro do azul. Se em algum lugar você achar que o sépia ficou muito escuro, você pode voltar, por exemplo, você pode voltar com um pouquinho do azul e vai subindo em cima do sépia. Olha como ele dá uma
uma clareada no sépia. Por mais um pouquinho do azul aqui também. Trabalho concluído. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Aquelas pessoas que têm me apoiado, eu agradeço de coração. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Meu beijinho especial de hoje vai para bem longe. Maria Mesa é uma aluna virtual que mora em La Paz, Baixa Califórnia, no México. É uma principiante na pintura, mas em uma de suas mensagens, ela me disse que tem se esforçado para fazer o melhor que pode. E suas pinturas têm ficado lindas. Beijinhos e muitas graças, Maria. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.